Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1-1 entre Croácia e Itália. Cara, já teve vários jogos muito emocionantes e muito bons ao longo dessa Eurocopa, mas eu diria que esse foi o jogo mais emocionante pelo fator classificação. Última rodada do grupo, a Croácia estava vencendo com um gol, que tem uma baita história ainda. O Modric perde um pênalti, coisa de um minuto depois ele faz o gol. Mas a Croácia toma o gol no último lance da partida, o gol que elimina a Croácia e garante a classificação da Itália, beleza? Então vou fazer a análise dessa partida aqui, só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, vamos lá então, já tá aqui, ó, 1-1. O primeiro gol da partida marcado pelo Modric, né? Pênalti, teve o toque de mão do Fratesi da Itália. O Modric bate, o Donnarumma defende. E ao longo das análises que eu fiz da Itália até o momento, acho que foi só o do jogo contra a Espanha. Eu disse lá, o que o Donnarumma tá pegando pela Itália é brincadeira, cara. No PSG ele é um cara muito questionado e tal, tem lances milagrosos, assim como falhas bizarras. Mas na Itália, cara, contra a Espanha, que nem eu falei na análise, era pra Itália ter tomado uns 4, 5-0 se não fosse o Donnarumma. E conseguiu segurar a partida só no 1-0 e ainda foi um gol contra. E aí hoje ele defende o pênalti e depois toma o gol depois dele ter feito um milagre ainda na finalização do Budimir. E aí no rebote o Modric faz o gol. Mas o que o Donnarumma tá pegando nessa Eurocopa é brincadeira. Até o momento é o melhor goleiro da Euro disparado na minha visão. E aí aqui, ó, os 53 minutos do segundo tempo, sai o gol do Zaccagni. Jogadaça do Calafiori. Ele dá o passe pro Zaccagni e ele chega finalizando. Então vamos trazer os destaques da partida, começando pela Croácia. Destaques da Croácia eliminada, né, cara? É... Pô, não é uma seleção ruim. Eu já tinha trazido aqui a análise do jogo contra a Espanha. Eu não lembro se eu trouxe do jogo contra a Albânia, mas eu trouxe do jogo contra a Espanha. E eu falei, pra mim o ponto fraco dessa seleção é a zaga, tá? Porque se a gente analisa esse time inteiro, no gol tem um baita goleiro. Eu sei que o Livakovic joga no Fenerbahçe, então é uma equipe que não está no centro das grandes equipes da Europa. É uma equipe grande, mas não é aquela equipe que vai começar uma Champions, a gente coloca lá, Fenerbahçe, favorito. Não. Mas o Livakovic é um grande goleiro. Na Copa contra o próprio Brasil, né, contra a gente, pegou muito e isso deixou bem claro. Usa dois laterais barra zagueiros, né? Porque o Stanisic e o Gvardiol podem ser zagueiros. O Stanisic fez uma temporada muito boa no Leverkusen e o Gvardiol nem se fala. Muito bem no City, zagueiro barra lateral. No City mesmo já jogava de lateral, mais aberto. É... Enfim, fez vários gols e na Croácia também é uma peça importantíssima. Só que aí chega na dupla de zaga, Sutalo e Pongracic, cara. Eu nunca tinha ouvido falar desses caras e isso faz muita diferença. A gente olha para o meio de campo, Brozovic, Kovacic e Modric, eu acho que até hoje são pelo menos top 50 para deixar um número alto. Melhores meio-campistas do mundo, atualmente, tá? Porque o Kovacic ainda está no Manchester City, o Modric até hoje está no Real. Era reserva por causa do Kroos. Nessa próxima temporada, que ele deve continuar, vai ser titular provavelmente. E o Brozovic só tá no Al Nassr por conta do dinheiro, mas estava num nível muito alto também na Inter de Milão. Então, são três dos melhores meio-campistas do mundo, dois dos melhores laterais do mundo pela temporada passada, um atacante que é muito bom, que é o Kramaric, e aí teve que usar o Susic de um lado, que jogou bem até, mas eu nunca tinha ouvido falar, e o Pasalic, que também não tá em uma fase tão boa, mas mesmo assim joga na Atalanta, né, cara? Não é uma equipe fraca. Ainda entraram o Maier, que é uma grande promessa para substituir o Modric na Croácia, já estão falando isso há um tempinho, né? O Perisic, que é reserva só por conta da idade, mas é muito bom. O Budimir, que é pela característica, como usou o Kramaric, que é um cara de mais movimentação. Depois entra o Budimir, e tanto é que joga o Budimir e o Kramaric juntos, e aí o Kramaric mais aberto, né? E o Budimir entrou muito bem, tá? Joga no Osasuna, enfim, faz um pivô muito bom. Aí ainda entraram o Ivan Zek e o Juranovic também, que é um excelente lateral direito. Entrou na lateral direita, provavelmente fez uma linha de três zagueiros, né? Com o Stanisic mais pela direita e o Juranovic fazendo a ala pela direita.
E muito bom lateral também, contra o Brasil jogou muito. Então é só essa linha de defesa que eu questiono. Essa linha de defesa não. Os dois zagueiros que eu questiono e os dois pontas, o Sucite e o Passalit. O resto do time, tanto os dois laterais, os três meio-campistas e o centroavante, e até o goleiro, inquestionáveis que são bons goleiros, bons jogadores. Agora é só, os dois zagueiros e os dois pontas são posições que a Croácia precisa melhorar para os próximos anos, né, cara? E no geral foi um jogo bem equilibrado, tá? Vou trazer as estatísticas, por exemplo. A Croácia precisava da vitória. A Itália até com empate passou, né? Lógico. Mas até com a derrota, poderia passar ainda em terceiro colocado. É... Mas a Croácia, por ter empatado com a Albânia e perdido para a Espanha, precisava da vitória. Com o empate fica com 2 pontos. 2 pontos é impossível passar, cara. Enfim. E o que eu posso falar, cara? Eu tava torcendo pra Croácia. Eu sei que um brasileiro falar isso é meio estranho, porque eliminaram a gente na última Copa. Mas é um estilo de jogo que eu gosto muito, cara. De prezar pela posse de bola, aproximação. Só tem bola longa, só tem lançamento quando realmente vê que é lance perigoso. Eu acho que o objetivo do Diniz no Fluminense era fazer o que a Croácia consegue fazer, cara. É uma... Quem viu o jogo vai entender. É uma equipe que preza muito pela posse de bola. A diferença é que eles têm noção do momento de rifar a bola, no momento de dar chutão, do que entregar para um lance perigoso. Essa é a única questão. Mas o estilo de jogo da Croácia eu gosto muito, cara. Um estilo de jogo que é interessante de ver. Dá pra ver que a teoria do futebol deles passa pelo passe, literalmente. Distribui o jogo, até por isso os três meio-campistas: Kovacic, Brozovic e Modric. Três caras no quesito passe espetaculares, né, cara? Enfim, eu tava torcendo pra Croácia, de verdade. Pelo estilo de jogo, lógico, mas não tem como não ficar um pouquinho feliz pelo que fizeram com a gente na última Copa, né? Com a eliminação. Mas enfim, eu queria que a Croácia passasse pelo estilo de jogo, eu gosto muito. Ainda mais por ser a última Euro do Modric. Enfim. Do lado da Itália, Donnarumma, de novo, espetacular. Que nem eu falei, pra mim é o melhor goleiro até o momento da Euro. O Calafiori, que falhou no jogo passado fazendo gol contra, dessa vez se redimiu. Se a Itália fez gol, foi graças a ele, um zagueiro. Avançou pelo meio, distribuiu o jogo para dar o passe pro Zaccagni, que entrou ali pela ponta esquerda. O Zaccagni, que é da Lazio, né? Essa linha de zaga é bem interessante. O Calafiori, que é um zagueiro que sabe sair bem pro jogo do Bolonha. O Bastoni, que é um zagueiro muito bom da Inter, tem uma bola aérea muito boa. Tanto é que ele cabeceou 2 bolas. Lá ele. Mas que eu me lembre aqui de cabeça, teve 2 cabeceios. E ainda o Darmian, que quando voltou para Inter de Milão, quando foi para Inter de Milão, aumentou demais o nível dele também. Tava meio apagado depois do United, depois do Parma. Mas na Inter de Milão voltou a um nível muito alto e voltou a ser titular da Itália. Meio de campo com o Jorginho, aqui tá errado, é o Di Marco aberto pela esquerda e o Pellegrini pelo meio. Mas é um meio de campo muito bom também, com Jorginho, Barella e Pellegrini. E os alas, que é o Di Marco bem ofensivo, e o Di Lorenzo, que é um lateral mais defensivo, né? E aí na frente o Reteg, muito perigoso o jogo inteiro, e o Raspadori, que aí sim foi meio sumido. Entraram o Fratesi, o Scamacca que perdeu a posição pro Reteg, né? Mas são dois excelentes atacantes, poderiam inclusive jogar os dois juntos. E o Chiesa é um crime ser reserva desse time, cara. O Chiesa pra mim é o craque da Itália. Deixar o Chiesa no banco do Raspadori, ainda mais em um jogo tão importante, porra, não dá, cara. O Chiesa pra mim é o melhor jogador desse time. Minha Itália ideal, com essas opções aqui, a linha de zaga pode manter, o goleiro pode manter, meio de campo com Jorginho, Barella e Pellegrini pode manter, o Di Marco mantém, só que sai o Raspadori entre o Chiesa e pode ir o Reteg ou até mesmo o Reteg e o Scamacca juntos e aí usar o Chiesa pela direita, não sei. Mas o Chiesa não pode ser reserva desse time, cara. É um crime deixar o Chiesa no banco desse time. Ainda entraram o Zaccagni, que foi quem fez o gol, mais aberto pela esquerda ali, quando tirou o Di Marco. E o Fagioli também entrou no meio de campo. Beleza? Enfim. Estatísticas. 6 chutes da Croácia, sendo 4 a gol. Muito pouco, cara. Mas é porque é um time que toca muito passe e às vezes acaba se perdendo nisso. Depois que fez o gol, a Itália foi pra cima, lógico. E aí o restante do segundo tempo inteiro foi a Itália tentando empatar. E aí a Croácia matando o jogo, dando passinho, fazendo o jogo passar. E não segurou justo no último lance, que aí acabou eliminando a Croácia. Mas é um estilo de jogo que eu gosto muito. Faltou só mais
efetividade. Aí entra muito do que eu fiz a análise do Fla-Flu, já postei no canal, e é o mesmo problema, que nem eu falei, o estilo de jogo é parecido devido às proporções. O Diniz até foi demitido ontem, mas o que falta é o jogador desequilibrante no ataque. É a mesma coisa do Fluminense. A troca de passes, o jogo bem montado é a mesma coisa, muito bom. Da Croácia, logicamente, melhor. Mas falta esse cara desequilibrante lá na frente. E aí quem é que vai desequilibrar? O Pasalic? O Susic? Aí você tá querendo, né? Pra armar o jogo, pra distribuir, você tem o Kovacic, o Brozovic e o Modric. E na hora de desequilibrar, tem o cara diferencial, só tem o Kramaric pra se virar sozinho. Depois coloca o Budimir, e aí você tem uma referência pra fazer um pivô e chegar finalizando de fora da área. Mas falta um cara do drible. Falta dois Perisics aí. Um Perisic com 25 anos ali na ponta esquerda ia fazer muita diferença nesse time. E um outro cara desequilibrante do outro lado também seria importante. Falta esse cara do drible na Croácia. Tem muito passe e falta o drible. E aí a Itália 13 chutes, sendo 3 a gol também. Foi um volume alto, mas não estava sendo perigoso. Tanto é que o Livakovic eu não lembro de nenhuma defesa difícil. Aliás, eu acho que teve só uma. Não me lembro direito quem foi o chute, cara. Se foi do Reteg, se foi do Pellegrini. Não tô me lembrando muito bem. Mas foi só um chute que ele defendeu, que foi interessante. Um cabeceio, não tô lembrando. Eu acho que foi um cabeceio do Bastoni, aliás. Mas não, nada muito perigoso, assim, no geral. Só teve essa chance e o gol. E do outro lado, o Donnarumma pegou pênalti, pegou outras chances claras também. E o Donnarumma, que nem eu falei, pra mim, é o melhor goleiro da Euro. Posse de bola, a Itália teve mais, justamente nesse momento de pressão no segundo tempo. Faltas, 18 da Croácia. Muitas faltas. Só 6 da Itália. E teve 8 cartões amarelos no geral. Que nem eu falei, a Croácia foi matando o jogo. Teve 6 cartões. Foi batendo, foi pra não deixar a Itália criar oportunidades mesmo. E tava fazendo isso. Aí no último lance dá uma dormida e o Zaccagni empata o jogo e elimina a Croácia. Escanteios, ó, 11 a 2 para a Itália também. E com esse resultado, a Itália na segunda colocação com 4 pontos e a Croácia uma campanha bem decepcionante na terceira colocação com 2 pontos. E nos 2 últimos jogos, toma um gol nos acréscimos da Albânia, toma um gol no último lance da Itália. Se ganha da Albânia, estaria aqui com 4 pontos. Se garante essa vitória contra a Itália, estaria aí com 6 pontos. Ao invés de 2, estaria com 6, tinha passado em segundo e a Itália tinha ficado em terceiro ali. Então, bobeou principalmente contra a Albânia. A Albânia era para ser o saco de pancadas do grupo e conseguiu empatar, era para ter vencido. Se vence, estava com 4 pontos. Com 4 pontos na terceira colocação, provavelmente passa. Eu já falei aqui com vocês. É muito difícil com 4 pontos você não passar na terceira colocação, cara. E era só ter segurado a Albânia. Não falo nem hoje, ontem da Itália, mas a Albânia, cara. Não dá. Ali a Croácia se perdeu. E aí quase conseguiu a classificação ainda vencendo a Itália, mas toma esse gol no último lance. Então a Croácia nos momentos decisivos pipocou. Essa que é a verdade. Não é um time ruim por causa disso, mas é um time que nos momentos decisivos, nos momentos cruciais, tomou o gol no final do jogo da Albânia, tomou o gol no final do jogo da Itália. E aí acabou custando a classificação. Com 2 pontos na terceira colocação, eu acho impossível passar, né? Lembrando que 4 dos 6 melhores terceiros colocados passam. A não ser que tenha um grupo que fique, sei lá, primeiro colocado, 9 pontos. Que nem foi o caso da Espanha aqui, por exemplo. Segundo colocado, 6 pontos. E aí os 2 últimos, sei lá, não chegar nem em 1, nem em 2. Mas eu acho bem difícil. Tá bem equilibrado esse Euro. Então eu diria que a Croácia deu adeus. Enfim. Craque da partida para fechar, do lado da Croácia, eu gostei muito do Modric. Não, nem o Modric. Ninguém fez uma grande partida, cara. Foi um jogo muito equilibrado em todos os sentidos. Mas o Modric foi quem fez o gol. Eu gosto muito do Gvardiol, cara. Mas enfim. Entraram o Budimir muito bem também. E do lado da Itália, o Donnarumma, melhor goleiro da Euro até o momento. O Calafiori, cara que armou o gol do Zaccagni, também vale destacar o Zaccagni. E eu acho que é isso. Calafiori, Donnarumma e Zaccagni de um lado. Modric e Gvardiol só porque eu gosto, mas não fez nada demais também na partida. Enfim, é isso. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Pra mim vai o Zaccagni, tá?
Se não é o gol dele, a Itália teria ficado na terceira colocação e a Croácia classificado. Então o Zaccagni é o craque da partida, mas poderia ser o Donnarumma, poderia ser o Calafiori, poderia ser o Modric, beleza? Mas pra mim o Zaccagni. E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. E o que você achou dessa muito provável, porque a gente tem que esperar o restante dos jogos, eliminação da Croácia. Tá ok? Foi esse o vídeo, valeu e falou.